Pessoal, vamos lá, vamos iniciar, ok? Essa semana especial aí, vamos dando feedback em relação ao som, em relação à imagem, em relação aos documentos que eu vou abrir aqui. Eu espero ser o mais dinâmico possível, tá? Dentro das possibilidades. Todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo, todo mundo ok por aí? Podemos iniciar? Sim, Beleza, beleza, agradeço. Tá ali respondendo a tua pergunta aí, o tempo que eu pretendo fazer é aquele mesmo, de uma hora e meia estourando, entendeu? Eu quero fazer antes disso, tá? Mas creio que vai dar para fazer porque eu não vou ficar lendo slide, eu não vou ficar falando muito de teoria, não. Eu vou ficar falando sobre prática. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela inteira, ok? Então, vai abrir uma nova janelinha aí para vocês, tá? Onde uma eu tô e a outra onde vai estar, ok? O documento é minha tela. Todos vendo a minha tela aí? A tela do meu computador? Por favor. Beleza, beleza, beleza. Ok. sim. Então é o seguinte, ó. Para quem foi sábado para aula, e aí eu me questionei em relação. Eu falei um pouco sobre o módulo em si, que ele não é muito diferente daquilo que a gente já vem tratando ao longo do curso, tá? Contei a experiência de encontrar um técnico de segurança amigo que não sabia, infelizmente, nem fazer um PPRA, ou elaborar, ou enfim. E aí eu joguei a proposta, né, para a turma, em que a gente faria dessa semana aulas práticas. Passei já uma pasta de documentos que eu abri no sábado como demonstração. Todos os documentos que eu abri aqui também posso passar para vocês via e-mail. Daniele, não vê a tela? Verifica aí, tem uma abinha chamada apresentação, que aí você vai ver a minha tela inteira, tá? É quando eu vou abrir os documentos e aí vocês vão acompanhar aí. Peço que estejam o tempo todo atento para eu não errar aqui, porque vai ser bem dinâmica a aula, ok? Beleza? Então, a proposta é que todo dia, assim, nós já tivemos em tese duas aulas online. A primeira foi aquela que eu não pude, que eu disse que ia compensar. Aí o segundo sábado teve uma outra aula online e a terceira foi agora no sábado que passou. Então, em tese, nós teríamos mais 5 sábados. E aí, com a proposta da ampla maioria, nós vamos fazer esse intensivão aí de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, para a gente matar a matéria. E aí, semana que vem, eu vou passar um trabalho. Se fosse em sala de aula, eu faria uma apresentação ou algo do tipo, mas não tem como fazer aqui, fica complicado. A gente já mataria a nota. Mas, como não é possível, vou passar um trabalho, não muito difícil também, para que vocês entreguem eu venha compor a nota. E a questão de presença vai ser a entrega dos trabalhos. Então, mesmo aquelas pessoas que eu sei que não estão aqui agora, eu estou gravando a apresentação, estou gravando a aula, aquelas que por algum motivo não podem, tá? Então, estejam em algum grupo para que a sua presença seja contabilizada, tá bom? Essa é a questão do intensivão. A questão que eu falei em sala de aula também foi que foi me proposto assumir a TCC 2 da turma 9. Então, por experiência, são só 3 aulas, mas aí daria para eu passar um modelo de artigo para vocês e ajudar vocês nessa formação. Então, se tudo correr bem, de segunda a sexta-feira a gente fecha essa matéria, beleza? E no sábado vocês já vão ter matéria nova, ok? Então, espero que dê tudo certo. Espero que não dê nenhum imprevisto, tá? Durante essa semana. E aí, sábado já tem matéria nova. Provavelmente não, TCC para turma 9. E aí, provavelmente, higiene ocupacional para turma 10. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar. O primeiro tema que eu propus em sala de aula. Deixa eu. Peraí. O primeiro tema que eu propus em sala de aula seria basicamente esse: como elaborar um PPRA. Eu perguntei assim: quem aqui na sala
por experiência ou pelo que aprendeu no curso, tem condições e se garante fazer um PPRA. E aí apenas 2 alunos levantaram a mão. Então, muito pouco. Não tinha muitos alunos também, mas com certeza é muito pouco em relação a aqueles que estão se formando da turma 9, que não necessariamente terão que elaborar um PPRA, mas terão que corrigir ou terão que coordenar, tá bom? Então, eu fiz só esse slide para elucidar mesmo, tá? Mas hoje nós vamos falar só sobre PPRA. E aí, para quem tem mais experiência, que eu sei que tem muitos colegas aí, técnicos e pessoas que já estão no campo, vão guardando anotações para que no final a gente venha discutir sobre, tá? Mas a minha ideia aqui é fazer um passo a passo, e aí peço que vocês anotem, peço que vocês acompanhem, ou então depois voltem aqui nesse vídeo gravado para vocês terem uma ideia de como elaborar. Ok? Então vamos lá. Para começo de conversa, tudo vai começar pelo site do ENIT. E aí vocês vão dizendo aí, que eu estou com minha tela aberta aqui. Tá? Então o ENIT, já falei isso em sala de aula, tá? Que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ela te dá aqui a última atualização das normas regulamentadoras. Tá? Por isso que é legal ter o livro das NRs em casa, mas para você ler, vocês sabem, né, que ler o livro físico às vezes é melhor, tá? Mas nesse caso em que estão em constantes atualizações, o ENIT aqui é o caminho, tá? Se você pegar aqui, ó, NR1 2019 foi atualizado, NR2 foi revogado, NR3 foi atualizado em 2019, NR5 2019, ó, tudo 2018. NR8 não, mas vamos lá, NR9 2019 com novo texto, NR10 19, NR12 19. Então, a partir desse novo governo de 2018 para cá, houve muitas atualizações, tá? Então eu vou abrir aqui uma pasta, separei uma pastinha. Deixa eu ver. PPRA demonstração, tá? E aqui, para começo de conversa, eu sempre começo com a logo da empresa. Se vocês vão prestar serviço para uma empresa, ou se vocês são da empresa, né, que está prestando serviço, que vocês são contratados, eu sempre coloco a logo da empresa aí porque ela vai ser a identidade visual do programa de vocês, tá? E aí, vem uma pergunta. Professor, mas o PPRA não vai deixar de existir? Não vai ser o PGR? Beleza, mas para gente, para fins de comparação e para fins de estruturação, como é tudo algo novo, você vai ver na internet pessoas vendendo curso de PGR, como fazer PGR e tal, tudo mais, curso presencial e tal, tudo mais. Eu quero fazer dessa aula do PPRA para que ela se torne um norte para vocês, para que vocês vejam que é legal você, se tiver condições, pagar pelo curso, porque o cara vai te dar um atalho, o cara vai te dizer mais ou menos como funciona, mas isso não quer dizer que para quem não puder pagar, isso não quer dizer que você vai sair no prejuízo, você vai ter um pouco mais de trabalho dentro de uma estruturação que eu vou passar aqui para vocês, tá? O PPRA deixar de existir não vai, mas aquela estrutura ela acaba ficando como legado, tá? E como você vai trabalhar a partir de então com PGR, tá? Então, obviamente, que eu vou começar com uma capa, tá? E aí a capa, as informações... Pessoal, o PPRA que eu abri para vocês aqui, ele não é regra, tá? Então, ele vai se adequar a um tipo de cenário, ele vai se adequar a um tipo de situação em que o meu intuito é dar um norte para vocês, para que vocês saibam como auditar e como elaborar. Então, aqui, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, futuramente será PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse modelo aqui não tem, mas eu colocava embaixo, em letras pequenas, conforme normativa número 9 do Ministério do Trabalho e tal, fazer só um adendozinho, um parênteses. A gente sempre coloca na capa a vigência, tá? Então a gente vai para agora entrar em setembro, né? Então são 12 meses corridos e iria até agosto de 2021 e aí, enfim, essa questão aqui varia de cada um. OK?
Depois vem a parte do corpo, tá? Esse meu modelo aqui, eu já começo de cara com a elaboração aqui, com meio que as responsabilidades. Eu de cara já jogo a responsabilidade. É claro, minha como a pessoa que está levantando os riscos, mas também a responsabilidade da empresa que vai receber esse documento, tá? Então, aqui eu coloco presente programa de prevenção de riscos ambientais foi elaborado pelo técnico. Aí eu coloco meu nome, registrado aqui. Tá Ministério do Trabalho aqui, mas eu esqueci de mudar, mas aqui embaixo já tá. SRT, que é a Superintendência Regional do Trabalho. O número do meu registro. E a minha habilitação profissional, essa daqui não muda. Tá? Ela tá nessa lei aqui, que inclusive foi aula de introdução, de 27 de novembro de 85 e portaria de 21 de setembro de 85. E aí encaminhou a empresa XXX, ou seja, a empresa que você vai elaborar ou prestar serviço, fazendo cumprir a exigência da norma NR9. Aí você faz as alterações por conseguintes, né? NR1 da Superintendência Regional do Trabalho. A empresa cabe responsabilizar-se pela execução dos procedimentos. Então, de cara, a gente vai levantar, a gente vai ter um plano de ação posterior que não vai adiantar nada se eles não botarem em prática. A não ser que a empresa seja perfeita e não precise de tipos de adequações. Comunicar ao responsável pelo programa em papel timbrado, carimbado, assinado pelo representante, toda e qualquer modificação dentro da empresa. Então eu jogo a responsabilidade para eles que eu fiz um levantamento dentro das condições que ali eu levantei, na data X, no horário X. Tá? Então se mudou na semana seguinte e eles não me comunicaram, aí já não cabe a mim tá indo lá perguntar, não. É eles que têm que dizer, Alex, mudou, ou então fulano, mudou e aí pode ser que um risco tenha se potencializado. O não cumprimento das normas de segurança estabelecidas isenta de qualquer responsabilidade o elaborador deste documento. Então, pessoal, sempre saibam diferenciar e sempre saibam determinar os limites que você vai prestar um serviço. Tá? Você vai ser o elaborador de um programa, de um PPRA, de um PGR, de um plano de gerenciamento de resíduos, enfim. Mas você não vai ser o cara que vai implementar aquele programa ou instalar aquele programa. São coisas totalmente distintas, tá bom? Então deixem isso muito bem amarrado, inclusive em contrato, se for o caso. A proposta que vocês mandaram por e-mail, delimita bem, e aí pega o acordo para que tudo fique fixado, porque se não deixar isso muito bem determinado, isso pode evoluir futuramente para que a pessoa possa pedir, tá? Que a pessoa possa pedir coisas a mais, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, aqui é a parte sumária, ok? Então, a primeira dica que eu dou, pessoal, em relação à estrutura como um todo, ela já se apresenta hoje em dia, ela já se apresenta na NR9, a própria estruturação que a NR9 antiga dava, ela já te dá uma parte do corpo do trabalho, tá? Então, por exemplo, no cumprimento ou dispor da NR9, redação dada pela portaria, essa daqui ela é de início da portaria, tá? E posteriormente alterada pela portaria tal. Isso aqui é muito interessante, pessoal, vocês colocarem isso, tá? Futuramente no PGR, porque toda norma ela é regulamentada inicialmente e posteriormente pode ser alterada. Já vi PPRAs de situações em que a portaria alterada ela não era condizente com a última atualização. Então, eu já vou abrir aqui a NR9, tá? Então, quando a gente abre lá no site do ENIT, vai estar lá, a portaria, a última atualização dela, 10 de março de 2020, tá? Então, no documento, você já tem que colocar, aqui já tem que alterar, ó, 2020, tá? Desse ano, ok? E aí, eu vou passar uma diferenciação aqui, rapidamente, de como era, tá? NR9 aqui, ó, e do que ela vai ser, tá? Então, a NR9 em si, ela já te dava uma estrutura. Aqui, ó, tem os itens, ó.
objetivo e campo de aplicação, da estrutura, do desenvolvimento, das responsabilidades e tudo mais. Então, isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema nenhum, ia para dentro do PPRA, tá? E isso acaba se tornando um corpo dele que muitos profissionais acham que é para encher linguiça. Não é, pessoal. Se vocês analisarem a norma regulamentadora que vocês estão trabalhando, lá vai ter disposições mínimas do documento. Lembra que eu falei na aula de sábado que não existe o jeito errado de fazer, existe o seu jeito de fazer. Ok, mas isso é dentro de uma regulamentação mínima. Você não vai fazer o seu jeito de fazer de uma maneira de qualquer jeito. Tá? Então, as próprias normas, e por isso que é tão apaixonante a nossa área, é que ela já te dá um critério mínimo para basicamente quase tudo. Entendeu? Então, é interessante que a gente já se debruce na norma e ele já te dá esse corpo. Tá? Então, basicamente, tudo que está aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, do desenvolvimento do PPRA, deixa eu ver. Estrutura, objetivo. Aí do objetivo e campo de aplicação. Aí tu ia lá no documento, aí tem lá objetivo. Tem como objetivo a preservação da saúde, integridade física, entendeu? Aí você pode implementar isso, a empresa XXX deverá ter como política a preservação da saúde e integridade física dos seus colaboradores, tudo mais, entendeu? Então, assim, basicamente é você ter o cuidado de pegar a última alteração da portaria, tá? Do programa que você está fazendo, ver qual é a estrutura mínima que ela já te dá, tá? Por exemplo, PGR, lá na NR1 já diz toda a estrutura mínima. Apesar de lá no final ela dizer que é inventário de riscos e plano de ação, mas antes disso ela dá vários critérios que você tem que avaliar. E aí isso acaba se tornando o item do seu documento. Tá? Porque assim, nesse momento de alteração de uma norma para outra, vai aparecer muita gente vendendo documento feito, documento em que um documento que se adequa à nova regulamentação e tal, tudo mais. Aí você vai lá e paga, sendo que você pode fazer isso. É só você atentar para o que minimamente a norma estabelece, beleza? Isso não quer dizer que você, se você quiser gastar, é claro, para ter um pulo do gato, talvez, ou então alguém com experiência possa te dar algo a mais, não tem problema nenhum, mas meio que fica um trabalho preguiçoso você não se debruçar na norma e ver quais foram as atualizações. Terceiro ponto, a identificação da empresa. Isso aqui é um momento burocrático que é primordial, né, para vários segmentos, tá? É claro, você vai ter que identificar com razão social, nome fantasia, endereço e tudo mais. Isso aqui, basicamente, você pedindo o CNPJ da empresa e puxando lá na Receita Federal, você já consegue colocar tudo. Aí vem uma outra situação que aqui, pelo menos nesse modelo que eu sigo, já determina o grau de risco. Tá? E aí o grau de risco, pessoal, para quem lembra das aulas eu acho que foi a introdução que eu dei, tá? O grau de risco está lá na NR4, deixa eu abrir aqui. NR4, peraí que ainda tem gente entrando. NR4, o quadro 1, aqui, ó, a gente determinando qual é o CNPJ, e no CNPJ você sabe que tem atividade, eu já consigo verificar, tá? Vou usar como exemplo aqui, deixa eu ver, a empresa que eu prestei recentemente serviço. Ela é deixa eu só verificar aqui. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico. 46, 45, 1. Dou um Ctrl+C aqui. Vou lá na NR4, dou um Ctrl+F, colo. E aqui ela me dá, ó, comércio atacadista de instrumentos, tal. Grau de risco 2. Beleza?
Aí eu vou lá no documento e determino grau de risco 2. Por que que isso é importante fazer logo, pessoal? Isso reflete muito no PCMSO. A primeira coisa que o médico do trabalho vai perguntar quando você, como prestador de serviço, primeira coisa que ele vai perguntar quando é para a questão de valores, ele vai falar qual o grau de risco da empresa e quantos funcionários. Então, quanto é proporcional, quanto maior o grau de risco, tá? Mais caro vai ser. Quanto mais funcionários, mais caro vai ser. Então, geralmente quando é um escritório pequeno, grau de risco 2, 14 funcionários, como é aqui, ele não cobra tão caro. Mas conforme essa responsabilidade, tá? E o grau de risco ele se enquadra basicamente a severidade da empresa, isso pode aumentar, tá? Então, eu determinei aqui o grau de risco. Vamos lá para o grupo da CIPA. Aí já vem a NR5. Vou lá no ENIT, pego o grau de risco, baixo na verdade aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Vejo o NR5 e vou lá no quadro 3. Bora copiar aqui de novo. O tipo lá do TNPJ. Comércio atacadista de instrumentos e materiais. C20. Tá? Então, vou lá no documento e coloco o grupo da CIPA C20. Por que que isso é importante? Porque isso, eu abro um outro quadro da NR5, tá? Que ele vai me determinar o dimensionamento. Vou escrever aqui na NR5, dimensionamento, que é o quadro 1. E aí eu vou aqui, ó. Eu descobri que é o C20. Então, C20. Eu já vou saber se aquela empresa precisa ou não de cipeiro. Aqui, ó, é a terceira coluna. 1, 2, 3. Então, essa empresa que, porventura, nesse modelo, vocês vão prestar serviço, e conforme a resposta que for dada, acima de 30 funcionários, tá? Eu já preciso de C20, um efetivo e um suplente, tá? Então, percebam que dentro de um PPRA, você acaba desdobrando outros serviços. E isso não tem nada a ver com o PPRA. Se você pega essa empresa com mais de 30 funcionários, você já coloca lá no PPRA, necessário a efetivação de uma CIPA. E aí você vai ter uma outra proposta para fazer o treinamento de CIPA, a formação de cipeiros, que durante a semana eu pretendo também fazer uma aula prática aqui de como treinar cipeiros, ok? Então, basicamente é isso. Aí, questão de SESMIT. Aqui eu coloquei o número de funcionários. Questão de SESMIT. Volto para NR4. Tá? Quadro número 2, eu coloco lá. Quadro 2. Tá? Eu vi que meu grau de risco lá é o 2. Então, eu só vou ter obrigação de SESMIT a partir de 500 funcionários. Bem aqui, ó. Um técnico de segurança a partir de 500 funcionários. Então, essa empresa com 14 funcionários, óbvio que não precisa, não é obrigatório, tá? Então, aqui, ó, na identificação já vi várias coisas na identificação da empresa. E a gente chama isso de enquadramento. No enquadramento dela, a gente já pegou algumas informações legais. Beleza, vamos adiantar. Então, o corpo do documento, ele acaba sendo reflexo da própria NR. Vou voltar aqui para a NR9, tá? Responsabilidades. Aí você tem aqui, ó. Cadê responsabilidades? Responsabilidades do empregador, estabelecer, implementar, assegurar. Mesma coisa, estabelecer, implementar, assegurar. Então, pessoal, quando a gente fala, o PPRA vai deixar de existir, vai vir um PGR. Meu amigo, se debruça na NR1, vê o que tem de item mínimo lá e vai começando a elaborar o teu documento. Começa a elaborar. Vai vendo lá, já vai estruturando, entendeu? Vê o que pede, o que não pede, tá? Então aí você seguramente você acaba que não memorizando tudo, mas você vai conhecendo os itens. O PGR agora pede isso, o PPRA não pedia, ou do contrário,
Antes o PPR pedia uma coisa, agora o PGR já não é mais obrigatório. Por exemplo, eu estava lendo que no PGR, quem é MEI não precisa elaborar, que é o microempreendedor individual. Tá? Isso daí não tinha nada no PPR dizendo isso. Tá? Então, dependendo lá do MEI, lá da atividade do cara, talvez ele tenha elaborado o PPRA. E aí isso, para o MEI, talvez onerasse ele. Né? O MEI ele é justamente MEI porque ele é um micro. Tá? Então, são coisas do tipo que você... o exercício muito prático é você abrir a norma e ver o que tem de mínimo lá. E aí você vai embora, pessoal. Ó, antecipação dos riscos, tem lá na NR. Não tem essa descrição aqui, ó. Mas aí você pesquisa, você vê como é que eu antecipo os riscos aí. A antecipação do risco consiste na identificação dos aspectos e prévia avaliação, entendeu? Reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos, medidas de controle. Toda essa estrutura aqui está na NR9. E aí o trabalho que a gente teve só foi ter que definir cada uma delas. Pessoal, eu estou falando muito. Dá um sinal de vida alguém se está tudo ok, por favor. Para eu não... Tá tudo ok aqui, professor? Beleza, fechou então, beleza. Então vamos lá. Então isso acaba se tornando uma base para o documento base de vocês. O que que vai... Aí, como há essa mudança, né? O que vai ser base do meu PGR? Vocês já sabem, então. E aí tem essa articulação com o PCMSO, que o PGR também tem, que aí eu já vou fazer numa outra aula, tá? A gente vai falar só sobre PPRA hoje, e até sexta-feira eu vou abrir um documento aqui também de PCMSO para a gente ter essa articulação, beleza? E aí uma outra situação que a NR pede, e o PGR também vai pedir, óbvio, é a descrição produtiva básica da empresa. Então, aqui, por exemplo, ó, o processo produtivo básico da empresa e de suas dependências trata-se de uma empresa especializada em protéticos e próteses. Aí você vai pesquisar no site ou pegar na fonte, no RH, em que aquela empresa que você está elaborando o documento é especialista. E aí aqui tem um modelo, tá, da função, deixa eu aumentar aqui, da função que você vai mapear, tá? E aí sempre tem aquela diferença que eu já tratei dentro de sala de aula, da responsabilidade e da atividade exercida, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, pelo CBO, ou a própria empresa determina uma coisa, mas aí sempre vai ter aqueles acúmulos de função, tá? E numa dessa, você tem que mapear muito bem para que um risco que, em tese, não é atrelado a uma função, lhe escape na hora de você avaliar. Tá? Então, criticamente, vocês podem lidar com uma situação na empresa em que essa função aqui de pedreiro, perdão, vou pegar uma função menos pesada. A função ela é de auxiliar de escritório, mas aí nas atividades exercidas, ele pode estar fazendo, por exemplo, um carregamento de peso dentro de um setor tal. Tá? Em tese, aquele risco não era envolvido, ele não estava ali nas responsabilidades, mas aí ele, na prática, você percebeu que sim. E aí você vai trabalhar em cima disso. Se a empresa falar alguma coisa, falar, cara, eu estou batendo o real aqui com a teoria o real, entendeu? O virtual com o real. Se ele te dá uma função, mas na hora da avaliação você pegar outra coisa, isso você tem que deixar muito bem definido, ok? Aqui é só um exemplo, são só exemplos, né? E aí você pode fazer isso, ó. Numa função você vai lá nas responsabilidades, se não tiver isso definido pelo RH, você coloca o CBO, por exemplo, tá? CBO lá, a classificação das ocupações, lá brasileira de ocupações, tem basicamente o sumário do que aquela função deveria fazer, mas nunca deixa de entrevistar o cara, nunca deixa de observar o que realmente ele faz, ok? Vamos lá, vamos seguir. E aí eu tenho aqui uma descrição breve do ambiente. Por exemplo, as atividades operacionais são desenvolvidas... Deixa eu aumentar mais. Em locais adequados, com exposição habitual intermitente, climatização artificial, iluminação natural artificial. Então, tudo que você verificar, você coloca, né?
Então, há situações e situações onde você vai lidar com riscos baixos, tais como escritório, isso é muito tranquilo. Mas você pode lidar com um canteiro de obras, por exemplo, onde tem insolação, onde tem, além da insolação, né, que é o calor natural, eu posso ter uma fonte de calor artificial, é local fechado, é local aberto, tem iluminação artificial, natural. Todos esses detalhes você coloca isso para te ajudar a elaborar e ter um levantamento mais próximo possível da realidade, tá? Avaliação do desempenho, tudo isso aqui está lá na norma, tá? Aqui tem um adicional de equipamento, ó, individual de proteção, que eu peguei da NR9, por exemplo, tá? Plano de ação com metas tem lá, e aí você vai determinar, deveria ser parte integrante do PPR, um plano de ação contemplando atividades, metas e prioridades a serem implementadas, tá? Então, tudo isso faz parte do corpo. Percebam que não tem nada aqui enchendo linguiça, você colocou o mínimo que a norma determina, tá? Porque, assim, já vi PPRA realmente que tem coisas lá que não tinha nada a ver. Mas esse mínimo eu acho que tem que existir. Então, aqui, no final, nesse item aqui, eu coloquei aquilo que a gente já colocou lá em cima, né? Que é o enquadramento. Aqui já disse que ela é desobrigada a ter SESMIT, tá? Pelo número de funcionários, ela não precisa ter CIPA, ok? E aí aqui eu termino meu documento base, ok, pessoal? Tem gente entrando ainda aqui. Ok, chefe. Beleza. Então, vamos lá. Abrindo aqui a pasta, eu fiz aqui, ó. Eu já tenho a logo, eu já tenho a capa, eu já tenho um corpo me direcionando para alguma coisa. Vamos entrar agora na parte do monitoramento dos riscos. Que é assim, ó, aqui na NR9, deixa eu abrir ela de novo. Na antiga NR9, ela já te dava um mínimo de coisas que você deveria descrever dentro do programa. Deixa eu ver se está aqui a estrutura. Deixa eu ver aqui. Do objetivo, desenvolvimento. Está aqui, ó. Desenvolvimento. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas. Tem gente entrando ainda na turma. Avaliação dos riscos, exposição dos trabalhos, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição dos riscos e registro e divulgação dos dados. Se você quiser fazer de cada item desse, um anexo, beleza. Então, você pode fazer isso. Mas eu acabei encontrando aqui e acabei elaborando um tipo de modelo que já pega muita coisa daquilo que a quase extinta NR9 determina. Que aí eu intitulei aqui como monitoramento dos riscos ambientais. Ok? Então aqui nesse monitoramento, basicamente eu coloco a logo da empresa, aqui ó, nesse canto superior esquerdo. Tá? E aí, o nome da empresa, grau de risco, os meus dados, a revisão, tá? Embaixo eu coloco o local de medição, porque nem sempre, às vezes tem um CNPJ matriz. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor, tá? Às vezes a gente tem um CNPJ matriz em que eu tenho várias ramificações. Por exemplo, eu tenho o escritório central da empresa. E aí, imagine uma construtora, eu tenho o escritório central da empresa. Aí os trabalhadores não ficam lá no escritório, eles estão em algum campo de atuação. E aí nesse momento você vai ter que determinar onde você está medindo, tá? Nesse caso aqui, ó, será nas dependências da empresa, mas você pode colocar no canteiro X, no endereço tal, ok? E aí você coloca o período que você mediu. Esse período e hora, a gente vai ver que ele é muito, muito, muito relativo. E aí, cada profissional, ele acaba
criando e acaba tendo para si um timing, tá? do mínimo que a norma estabelece. Enfim, vocês vão acabar com a experiência vendo que o que dá, o que não dá para fazer. Enfim, quem é da área sabe que às vezes quem já está em atuação, quero dizer, né, vai ver que tem coisas que a norma que é surreal, assim, o nível de detalhe que eles pedem, né? E aí a gente sempre dá um jeito de fazer o mínimo possível, por conta, às vezes que você presta um serviço, você não tem tanto tempo hábil para elaborar, né, e para levantar aqueles riscos. E aí coloca aqui o período, a hora, tá? Professor, esse período foi recente agora, né? Oi? Foi recente, né? Essa que o senhor fez agora, essa prevenção de risco. Não, isso aqui eu coloquei só para elucidar mesmo, mas isso aqui foi do ano passado. Ah, Isso aqui, tá ok. eu alterei aqui algumas coisas, só porque eu tirei alguns dados, inclusive, tirei a logo e tal, tudinho, só para a gente ter uma base aqui do que avaliar, tá bom? Mas vamos lá. Ah, tá ok. E aí aqui eu coloco aqui os instrumentos de medição, tá? O básico deles é o luxímetro, que é de luz, né? Temperatura e decibelímetro, tá? A gente vai ver que nem sempre a gente usa o decibelímetro, o ideal é dosímetro. E aqui as condições do tempo. Mas vamos aqui para a parte importante. Nesse modelo, a gente começa pelo setor, ok? Item 2, o tempo de exposição. Pessoal, vocês estão vendo bem o documento aí no celular? Dá para ver bem? Ou fica muito pequeno? Dá para ampliar. Um pouco pequeno. Oi? Dá para ampliar, tá um pouco pequeno. Deixa eu ver ampliar mais aqui. Tá bom aí? Dá para ver melhor agora? Não, você consegue ampliar pelo celular. Oi? Você consegue ampliar pelo celular. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, essa questão do tempo de exposição aqui, pessoal, eu estava pesquisando e, assim, a gente que já tem um pouco mais de experiência, a gente já sabe determinar exatamente, sem ter que pesquisar, o tempo de exposição, tá? Então, se você for pesquisar lá, existem esses 3 tipos, o permanente, o eventual e o intermitente, tá? Eu estava pesquisando e eu percebi que existe uma vacância de lei. Tinha uma lei, deixa eu abrir aqui, tinha uma lei que determinava isso, mas ela acabou sendo revogada. Mas a gente ainda considera, existe muitos jurisprudência também, aí eu não detalhei muito aqui para a gente não se pegar muito nesse tema. Mas, por exemplo, ó, trabalho eventual, é onde a pessoa trabalha até 30 minutos por dia, por exemplo. Trabalho intermitente, aproximadamente 6 horas e meia. E trabalho permanente, contínuo habitual, acima de 400 minutos, ou seja, quase 8 horas. Então você consegue determinar aqui algo que o cara vai esporadicamente, um que ele não fica tanto tempo lá e um que ele fica permanentemente. Eu vou usar como exemplo aqui, por exemplo, o trabalho permanente, o faturista. Pessoal, o faturista, por função e pelo que ele é pago para fazer, ele levanta muito pouco de onde ele está trabalhando, lá do seu local de trabalho. Ou é só para almoçar e descansar, ou para tomar uma água e ir no banheiro. Mas a função dele é ficar lá faturando na cadeira e não vai sair para quase nada. Então, a gente pode dizer que essa função ela é permanente, tá? Agora, eu vou usar outro exemplo. Recepcionista, tá? Nem sempre ele vai ficar sentado o tempo todo lá. Ele pode levantar para indicar algo para alguém, tá? Tudo vai depender muito das características que vocês forem avaliarem a função. Aí, trabalho eventual, até 30 minutos por dia, tipo um estoque, ou então um almoxarifado, tá? Você vai lá, dependendo se tem o controle de almoxarife ou se alguém que controla, você vai lá, pega uma coisa e sai, tá? Então, aquele setor ele é eventual, você vai lá poucas vezes, ok? Então, aqui, por exemplo, a recepção eu coloquei como intermitente, tá? Ela não fica menos de meia hora lá, tá?
ela não fica o tempo todo sentada lá, então eu coloquei aqui como intermitente, tá? Vamos avançar. Ruído, tá? A questão do ruído, pessoal, aí já entra várias situações, ok? A primeira delas, eu vou passar duas linhas de pensamento. Uma delas é que existe uma legislação trabalhista, tá? E existe uma legislação previdenciária. O que isso quer dizer? O PPRA, que é o que a gente está discutindo aqui e vendo, ele é o básico do básico, como eu falei para vocês, tá? Só que nem todas as informações, dependendo da demanda, você vai colocar no PPRA, tá? Por isso que existe o PPRA, por isso que existe o lado de insalubridade, por isso que existe a análise ergonômica do trabalho, por isso que existe o LTCAT, que é o lado técnico de condições ambientais, tá? Então, esse time de saber diferenciar, ele é muito, muito importante, tá? Porque dependendo do que vocês forem contratados para fazer, vai ter esse nível de detalhe, tá? E aí, quando a gente fala sobre legislação trabalhista, que é o primeiro que a gente vai tratar aqui, a gente vai usar muito NR15, tá? E aí, quando você vai na NR15, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. NR15 aqui, ó. Tá? Então, ela sofreu uma alteração aqui, ó. 9 de dezembro de 2019, tá? E, basicamente, em relação a ruído, ela vai te apresentar o anexo 1. Para a turma nova, isso já não é mais nenhuma novidade, porque a gente já viu isso em higiene ocupacional. Então, ela vai sempre ter essa relação 85 decibéis para 8 horas. Ok? Então, e aí ela tem para cada... Uma coisa que diferencia ela da NHO, por exemplo, é que para cada... o nível de equivalência dela, para cada 5 decibéis, ela cai pela metade. Então, eu tenho aqui 85 decibéis, 8 horas. Ok? Vamos lá. Quanto mais... Aí, ó. 90, que são 5, 4 horas. Tá? 95, 2 horas. Isso aqui só é uma coisa que diferencia ela. Tá? Mas, basicamente, ela dá isso. E aqui, no momento do levantamento, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o nível de ruído. Tá? Se ele é contínuo intermitente. E aí, no instrumento que a gente vai usar, que é o decibelímetro, a gente já tem que colocar lá. Algumas já dão automático, mas aí outras você tem que regular esse instrumento. Vai ser sempre em dBA. O mais comum é o contínuo intermitente. Contínuo é aquele que não há uma variação muito grande de ruído, diferente do de impacto, que ele sobe muito rapidamente e volta. Tá? Então, sempre aqui, ó, na compensação A, ruído, e na resposta slow. Isso, no decibelímetro, você vai poder mudar essas configurações. Tá? Então, aqui eu já determino. E aí, pessoal, tudo mais uma vez vai depender da atividade que você está medindo. Exemplo, eu tenho um escritório, não tenho problema de ruído lá, não tenho nada externo que seja problema, não tenho máquina próxima, nada disso. E aí eu consigo fazer essa leitura direta, tá? Eu consigo fazer essa leitura direta. Só que aqui no item 6, o que ele fala? Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos combinados. Tá? Então, por isso que o X da questão, principalmente agora no PGR, é que você faça o mapeamento daquela função. Antes a gente tinha um pensamento, inclusive eu, anos atrás, que dependendo do risco, a pior ocasião ou o pior levantamento sempre vai ser levado em consideração. E aí esse pensamento tem que mudar, porque, exemplo, eu tenho uma máquina extrusora, vamos usar como exemplo aqui, e aí o cara tem uma atividade
de fazer algo próximo dela, outra atividade não tão próxima. Então, você não vai levar em consideração 8 horas ele perto daquela máquina. Você sempre vai considerar as tarefas que ele está executando, né? Isso vale para tudo, tá? Exemplo, o cara que faz o carregamento de algum tipo de peso, tá? Você vai levar em consideração na ergonomia que ele carrega 8 horas por dia determinado peso? Não, porque você carrega, por exemplo, só o simples fato de ele ir carregar uma coisa e voltar sem nada, a taxa de metabolismo dele já está diferenciada, tá? Então, vai ser muito comum a gente determinar as médias, tá? Média de taxa de metabolismo, média de BUTG, média da jornada de trabalho, tá? E isso a gente consegue mapeando uma função, tá? Acompanhando uma função, tá? E aí não é tão difícil, porque dentro de uma função você consegue mapear, por exemplo, função da extrusora. Eu faço só uma coisa durante 8 horas de trabalho, ou então, por exemplo, o cara está numa máquina, numa esteira de auxiliar de produção. Ele senta lá, ele só faz aquilo às 8 horas. Esse é um quadro, tá? Mas se ele faz isso e mais alguma coisa, eu tenho que pegar essa simples divisão aqui, ó. C1 dividido para T1, onde o CN, que é o N, que é o número, né, indica o tempo total que o trabalhador fica exposto ao nível de ruído específico, e o TN indica a máxima exposição diária permissível a este nível. Então, se ele está num lugar mais barulhento, você coloca aqui, ó, PAN, situação X. Qual é o máximo permissível? Que a gente vê lá na tabela, é tanto. E aí você sai somando. Então, isso aqui vai dar uma média, tá? Porque você tem que fazer isso, pessoal, porque você pode condenar um posto de trabalho, sendo que ele fica, sei lá, durante as 8 horas de trabalho, ele fica lá 1 hora. O restante, ele está em outro setor, então ele está fazendo outra coisa e tal, tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado. Isso para fins de PPRA, né? Principalmente para fins de insalubridade e principalmente para fins de aposentadoria especial, que é coisas ainda mais detalhadas, tá? Então, sempre saibam diferenciar no documento que vocês estão elaborando qual é o nível de exigência, qual é o nível de legislação, ok? Então, vamos lá. Tá, esse é o primeiro cenário, digamos assim, que é a legislação trabalhista. Mas existe uma legislação previdenciária, tá, que quem regulamenta é o regulamento da Previdência Social, RPS, tá? E também as instruções normativas do INSS. E lá diz que a aposentadoria especial, ou PPP, ela obedece às normas da Fundacentro. Então, pessoal, entra um outro camarada aí, elaborado pela Fundacentro, que são as NHOs, tá? Para quem já fez higiene ocupacional, já deve ter tratado com ela, tá? Para quem vai fazer higiene ocupacional, vai tratar com ela. Então, percebam que são cenários diferentes. Você vai colocar a NHO no PPRA, se você quiser, você não vai pecar pelo excesso, né? Mas você estaria fazendo algo a mais, digamos assim. Não tem problema nenhum, estou dizendo que isso seja um problema. Mas a NHO, para o caso de ruído, ela é mais indicada para a legislação previdenciária, tá? E aqui na NHO, ela é muito mais detalhada. Olha só, ela tem 41 páginas, tá? E aí eu vou pular já para o item 5. Vou pular para o item 5 aqui, pessoal. Que ele já dá alguns parâmetros. Tá aqui, ó. Critérios de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, tá? Então, eles têm alguma diferença. Exemplo, o critério de avaliação considera, além do critério de referência, o incremento de duplicação de dose, que é igual a 3, e o nível de limiar de integração igual a 80. O que isso quer dizer, pessoal? Lembra que lá na NR15, a cada 5 decibéis eu tenho o dobro, ou para mais ou para menos, ou, por exemplo, 85 são 8 horas, 90 são 4 horas, 95 são 2 horas.
Aqui na NHO, ela é de 3 em 3, tá? Então, eu tenho uma tabela, deixa eu pegar uma aqui que eu vi muito legal. Isso é só uma diferenciação, né? Eu tenho, tá aqui, ó. NR15, anexo 1, tá? 85 decibéis, 480 minutos, que são 8 horas de trabalho, né? 6 vezes 8, 48. E aí, ó, 85. Aí 90, 240, caiu pela metade. Tá? 95, 120. 100, 60. Tá? A NHO já são de 3 em 3. Então, eu vou ter aqui o meu 100%, que é 85, ó. 480, tá? Vamos começar aqui pelo 81, que é exponencial, né? Então, 80, 1523 minutos. Isso não quer dizer que seja isso, mas é porque é exponencial. Vai subindo e descendo. Então, a metade de 1523,90 vai ser 761,95, porque foi de 3 em 3, ó. Ok? A de 86, a mesma coisa. Ok? Isso só para citar um exemplo da diferença. Então, a NHO, ela é um pouco mais complicada. Bem mais complicada, tá? Então, assim, por isso que é interessante a gente fazer aqueles cursos, tá? Porque lá a gente vai tratar só disso. Vocês vão ter a competência técnica de lidar só com situações de NHO. E aí no mercado tem inúmeras, né? Porque não tem como aqui eu começar a falar só sobre NHO. A gente já está com quase 1 hora de estudo aqui. E é muita coisa, é muita coisa. Eu só preciso que vocês anotem o norte para que vocês tenham uma avaliação mínima, tá? E aí na NHO eu falo sobre dosimetria, tá? Na NHO, por exemplo, ó, ele diz que a avaliação deve ser realizada utilizando-se medidores integrais de uso pessoal fixado no trabalhador, ou seja, dosímetro, pessoal, tá? Na disponibilidade deste equipamento, a norma oferece procedimentos alternativos para o tipo de medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, não fixados no trabalhador, que poderão ser utilizados na avaliação de determinadas situações de posição ocupacional, ou seja, o decibelímetro. No entanto, as condições de trabalho que apresentam dinâmica operacional complexa, por exemplo, como, por exemplo, condução de pilhadeiras, atividade de manutenção, entre outros, ou que envolvam movimentação constante, não deverão ser avaliados por métodos alternativos. Ou seja, pessoal, se vocês vão analisar, por exemplo, um condutor de empilhadeira, você vai subir do lado do condutor de empilhadeira e colocar o decibelímetro na altura do ouvido dele e sair medindo? Não. Por isso que, nesse caso, o ideal é o dosímetro. Tá? Isso a NH, lá para fim de PPRA não diz nada disso. Tá? Apesar de, nas mudanças, a NR9 está casando cada vez mais com a NR15. Tá? Então, assim, são pequenas diferenças que, no momento em que vocês vão ou vender serviço ou avaliar isso para a empresa de vocês, vocês vão ter que lidar. Ok? Ok, pessoal? Alguém queira acrescentar aí alguma coisa? Que só eu falando aqui já está com 1 hora de aula. Quase. Não? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Professor, Pois não? só para acrescentar aí, eu até fiz uma pergunta aqui no chat, mas o senhor não estava olhando. Eu coloquei aqui, ó, temos que identificar o fator de dobra Q3 ou Q5. Geralmente, quando a gente vai Jaime, desliga o teu microfone, por favor, Jaime. Beleza. Entra no teu potencial aí, pega a presença. Entra lá e aperta lá, já sai direto. Mudou pra mim? Não, aperta não. Pode falar, Rony. Pois é, a minha questão foi essa, que geralmente, quando a gente vai prestar um serviço para uma empresa, certo. Geralmente os engenheiros, quando eles têm esse detalhe nas missões, né, eles sempre solicitam, olha, me manda no fator de dobra
Q3 e Q5. Então a gente coloca dentro daquela planilha que o senhor estava mostrando aí do PPRA, Certo. já a coluninha lá do Q3 e do Q5, cada uma com a sua referência da norma, dizendo de onde vem cada uma, né? Uma da IR15, outra da CGIH. Certo. E aí lá vai estar a diferença, porque eu posso ser engenheiro da empresa, de repente eu posso pré-determinar lá nos requisitos de segurança da minha empresa que eu quero seguir o Q3, que é mais restritivo. Certo. Estou melhorando, por exemplo, eu faço um plano de ação, onde eu já tomei todas as iniciativas de reduzir o ruído, e eu quero aparecer bonito na foto de uma auditoria e começo a trabalhar em cima do Q3. Então, quando o auditor chegar, ele vai ver que o nível de segurança estabelecido para ruído meu melhorou significativamente, né? Então, é importante para a gente que vai vender serviço aí futuramente, sempre estar detalhando essas medidas aí nas nossas planilhas, né? Uhum. E quando for entregar para o cliente, que isso faz uma certa diferença, né? Porque eu vejo muitas vezes não se preocupar com esse detalhe, né? Da venda do serviço, né? Eu já estou falando assim no entorno de vender o serviço futuramente. Certo. Tudo vai depender, Rony, da demanda, né? Tudo vai depender da demanda. Exatamente. Para fins de insalubridade, a NHO ela tem um ponto de partida de 80 decibéis, por exemplo. Então, se você vai fazer um PPRA de um escritório em que a média lá é de 60, 70 decibéis, não tem nem por que você usar a NHO, porque ela não vai fazer, ela não considera, né? Então, assim, por isso que tudo vai depender da demanda. Se você, que nem você falou, você quer fazer um bonito e já quer determinar as duas, beleza, tá? Não tem problema nenhum pecar pelo excesso, tá? Mas tudo vai depender da demanda, tá? E a gente separar muito bem isso, o que é para fins de PPRA, tá? O que é para fins de insalubridade, o que é para fins de LTCAT, porque às vezes acaba se misturando os documentos e assim, muito do que a gente vai fazer como engenheiro de segurança é para determinar, e laudo, a diferença da palavra laudo é que você vai ter que dizer sim, não, por quê, não por quê, entendeu? Você vai ter que tirar alguma inferência daqueles dados. Você vai ter que determinar algo. Você não vai simplesmente só medir. Você vai determinar um adicional de insalubridade, você vai determinar um adicional de periculosidade, entendeu? Então, assim, cada um na sua, digamos assim, cada um, quando vocês forem fechar serviço, o meu fim é esse, então eu vou usar esse tipo de legislação, esse aqui mais restritivo e tal, tudo mais. Beleza? Beleza. Correto? Então vamos lá. Bom, então a gente estava falando do nível de ruído, né? Nesse caso aqui, numa recepção, onde não tem muita variação, tá? Os níveis, nem ultrapassou 80 decibéis, tá? E aí eu usei a NR15 normal para fins de PPRA, que é o que a gente está falando, tá? Então assim, eu tenho a minha fonte e eu tenho o meu nível permitido, tá? Você pode criar uma legenda, por exemplo, deixar essa célula aqui verde, por exemplo, para dizer que ela tá boa. Aí lá embaixo você coloca uma legenda que não está acima do limite de tolerância. Enfim, tem várias maneiras de você se comunicar no documento, tá? Ou então colocando a letra mesmo verde, tá? Para dizer que em relação a ruído, esse setor não passou do limite de tolerância. Ok, vou dar continuidade aqui. Mestre, Pois não. É o seguinte, você falou a respeito de elaborar e fazer o PPRA, mas tem que lembrar o pessoal aí que a aquisição dos equipamentos e a aferição dos mesmos para fazer esse documento. Por isso que muitas empresas preferem contratar as empresas terceirizadas para fazer esse documento, né? Certo, sim. A questão você está falando da empresa não ter os equipamentos, né? Positivo, ou o profissional não ter, entendeu? Porque é mais custo para a empresa, fica mais barato e o pessoal para fazer do que o próprio profissional fazer da empresa, entendeu? Muito bem lembrado, Marcelo. Assim, realmente as empresas, elas tem situações que fazem a empresa terceirizar, tá?
Uma delas é essa questão do equipamento, porque é uma empresa de pequeno, médio porte, não tem os equipamentos de medição. E variando aí no mercado, para você ter luxímetro, decibelímetro, termômetro de globo, você vai gastar entre 5 e 7 mil reais para ter tudo isso. E aí tem as calibrações anuais, tá? Tem as determinações que agora a NHO pede como qualidade mínima, né? Então, geralmente, quando você vai comprar o equipamento, essas novas agora já diz se ela se adequa à NHO 6, se ela se adequa à NHO 11, tá? E aí tem o certificado de calibração, tem que estar tudo calibrado bonitinho. Então, por isso, além disso, as empresas elas terceirizam também para ter uma opinião, como é que fala? Opinião que não seja de uma pessoa contratada, né? Uma opinião, esqueci a palavra agora. Esqueci totalmente. Enfim, porque assim, dá uma certa confiabilidade melhor nas medições, não é isso? Isso. Porque assim, esse documento, pessoal, PPRA, LTCAT, laudo de salubridade, eles podem evoluir para um processo legal, tá? Ele pode ser anexado aos autos, ele pode ser derrubado, entre aspas, tá? Se você não fizer direito. Então, assim, pensando nessa possibilidade de que ele pode evoluir, tá? O que isso pode interferir num processo legal? Eu sou funcionário da empresa X, eu sou pago pela empresa X, eu tenho equipamento da empresa X e eu vou fazer o levantamento para a empresa X. Qual é o nível de imparcialidade que eu posso ter nesse processo? Não sei, não estou acusando de nada. Mas perante o juiz, e é por isso que os peritos entram às vezes no processo, é por isso que eles entram nos processos judiciais, é para ter uma opinião imparcial. Então, você acaba criando juridicamente falando, uma tese, é uma alegação sólida quando você diz que você contratou uma empresa imparcial com o profissional dela que não leva em consideração amizade entre os funcionários, não leva em consideração nada. Leva em consideração somente a norma e ela foi lá para levantar e dar a verdade sobre aquela situação de risco, tá? Então, obrigado, Marcelo, por lembrar a questão dos equipamentos de medição. Ok? Beleza, então, vamos lá. beleza. Dando continuidade aqui. Aí aqui eu já entro, ó, passei pelo nível de exposição, o de ruído, e vou agora para o iluminamento. Claro que eu não vou também aqui falar sobre toda a NH11, mas eu vou dar alguns nortes. Deixa eu abrir a NH11 aqui. Onde está a NH11? Vamos lá, NH6. Acabei não abrindo, peraí. NH11. Só um momento, pessoal. Só um momento que eu vou abrir aqui. Eu pensei que eu tinha... Na verdade eu tinha aberto, mas eu devo ter fechado sem querer. E às vezes é até difícil achar essas NHOs na íntegra. Aqui eu já tentei, não deu. Deixa eu ver se eu baixei aqui na minha área de trabalho. Tá aqui. Por isso. Não estava na minha aba porque eu tinha baixado para minha área de trabalho. Prontinho. Então eu tenho aqui a NH11, tá? Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos. Ok? Então, para eu falar sobre a NH11, primeiro
eu tenho que falar sobre NR17, porque iluminância é risco ergonômico. E aí, aqui, ó, no item, deixa eu aumentar aqui para vocês. No item 17.5.3, o que ele fala? Os métodos de medição, os níveis mínimos de iluminamento a ser observado no local de trabalho são estabelecidos pela norma de higiene ocupacional número 11. Tá? Então, tá aqui, ó, eu não tinha visto. Então, aqui na NH11, você discorre tudo que é, enfim, tem vários tipos de definições e tal, tudo mais, tá? Os critérios que ela estabelece, nível de iluminamento, tá? Aqui, ó, várias situações que podem servir para você numa avaliação de ergonômica, tá? Mas o importante é que é isso aqui, ó, nível de iluminamento mínimo que ele vai ser dado por esse quadro aqui, ó. Vou já abrir. Tá aqui. É o quadro número 1, pessoal. Ok? Nível de mínimo de iluminamento em função do tipo de ambiente. Então, aqui no exercício, a gente está vendo o setor de recepção. Tá? Eu vou buscar aqui recepção. Deixa eu dar um Ctrl F. Tá aqui, ó, recepção, encontrei. Às vezes você não vai encontrar o setor, não, mas você vai achar um parecido. A recepção, ela tá dentro dos escritórios, ó, ponto 22. Tá? E aí ela dá um mínimo, essa coluna aqui, ela dá um mínimo, 300 lux. Então você já vai determinar aqui, ó, no mínimo 300 lux. E aí, pelo luxímetro, você já vai ter a avaliação direta. Tá? E aí, discorrendo o documento, você vai ver todo o método, o que é iluminância, o que é iluminamento, são coisas diferentes. Tá? Mas, basicamente, aqui a aferição vai ser em cima disso. Ok? Não tem muito mistério em relação a isso. Aqui, tipo de iluminação já é algo a mais que a gente coloca. Tá? Se ela é artificial, se ela é natural. Se ela é artificial, aí tem os tipos aqui, ó. Tá meio desatualizado, porque hoje a maioria é LED, né? Então aqui, ó, fluorescente simples. Aqui é a legenda. Na hora do enquadramento você coloca. Ok? Agora, pessoal, a gente falou sobre tempo de exposição, ruído, iluminamento e BioTG. A parte de BioTG, ela é muito chata. E eu acho que a gente vai finalizar a aula de hoje, porque já está com 1h10 já. E amanhã a gente vai dar continuidade, porque são N situações. E BioTG, o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, ele segue, esse sim vai estar direto, assim como o NR17, dentro de uma NR, que é NR15 no caso. Deixa eu abrir aqui, só para elucidar. O item 2.1. Da NHO6, vamos lá. Não, peraí. Coloca a NHO aqui. Tá aqui. É item 2.1 mesmo. A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos da NHO número 6. Tá? Então, ela te dá uma determinação, assim como a NR17 para a NH11, a NHO6 para IBUTG. E aí, abrindo a NHO6,
Outro trabalhão que é se debruçar, tá? Aí, essa parte de calor, ela é bem mais latente na diferenciação entre o que é PPRA, o que é aposentadoria especial e o que é insalubridade, tá? O PPRA, muitas das vezes, como eu disse, ele é o básico, ele vai trabalhar muito com nível de ação, né? Muito com o mínimo que você vai estabelecer de padrão dentro de uma empresa. A insalubridade, que aí já parte para a NR15, e aí é um documento à parte, tá? Ela já lida com a própria NHO, tá? E aí tem a parte da aposentadoria especial, que já entra a parte de legislação previdenciária, tá? Então, são coisas totalmente diferentes, tá? A pessoa ter, por exemplo, direito a adicional de salubridade, não necessariamente quer dizer que ela tenha direito à aposentadoria especial, tá? Então, tem muito essa separação entre elas, tá? Por exemplo, para fim de aposentadoria especial, só dá direito calor de fonte artificial. Então, antes era possível, através do PPRA, ter adicional de insalubridade para pessoas que trabalhavam no sol, por exemplo. Tá? Hoje isso não é mais possível, tá? Porque é uma fonte natural de calor, tá bom? Então, insalubridade também só em locais fechados, tá? Quem trabalha em área aberta, tá? Vocês podem pesquisar, existem vários cursos para laudo de insalubridade e lá o professor vai falar, não gera insalubridade, incidência direta de carga solar, tá? Só quando é ambiente fechado com a fonte artificial de calor. O que é a fonte artificial de calor? É um gerador, é uma máquina, equipamento, algo que gere calor artificialmente, beleza? Então, já na NR, isso era possível antigamente, né? Então, pessoal, na NHO, diferente da NR15, ela tem algumas situações que são diferentes, tá? Eu vou passar aqui as mais importantes, tá? Para não ficar tão... por exemplo, taxa de metabolismo. Deixa eu colocar aqui, taxa de metabolismo. Taxa metabólica. Para quem é das antigas, vai lembrar que lá na NR15, antigamente, já tinha uma tabela direta. Quem estudou comigo a higiene ocupacional 1 viu que eu passei isso. Então tinha leve, moderado e pesado. A NHO, ela com essa atualização última recente agora, não tão recente, foi 2017, ela já dá não só leve, moderado e pesado, deixando meio que subjetiva você mapear o risco. Ela já dá trabalho sentado, tá? Em pé, agachado ou ajoelhado, tá? Em pé, em movimento, tá? E aí com carga solar, sem carga solar, tá? Então, essa parte de calor, pessoal, ela é muito delicada na parte, principalmente de média, tá? Para você determinar algo mesmo fixado mesmo é bem complicado, porque a maioria das funções ela tem muita dinâmica. Então, por isso que existe a taxa metabólica média. Aqui mesmo, aqui, ó, aqui mesmo na norma ela já determina, ó, taxa metabólica média, média ponderada no tempo das taxas metabólicas obtidas em um intervalo de 60 minutos. Então, pessoal, calor, vocês vão ter obrigatoriamente que fazer essa avaliação em 60 minutos. Vamos lá, vamos fazer aqui um cenáriozinho. Você viu que numa função a pessoa faz 3 atividades, por exemplo. Em cada atividade você vai ter que medir 60 minutos, tá? Porque, como eu te falei, pode ser que dentro desses 60 minutos ele fique perto de uma caldeira. Isso quer dizer que ele vai ficar o tempo todo perto da caldeira? Não, pode ser que não. Pode ser que ele se afaste e tal, tudo mais, entendeu? Então, taxa metabólica e BUTG sempre vai ser dado em 60 minutos, tá bom? E aí, enfim, tudo isso para dentro da nossa
do nosso monitoramento de risco aqui, ó, eu poder colocar aqui, ó, tá? Existem duas situações, isso aqui não mudou, sempre foi assim, vai ser assim, que é o interno e o externo, tá? E aí, para essa questão de interno e externo, eu sempre fazia assim, nunca teve problema. Tem um site chamado AreaSeg, muita gente já deve ter feito isso. Você coloca aqui, ó, AreaSeg e tal, tudo mais. Tá? Se você não quiser perder muito tempo fazendo o cálculo, não é esse não. AreaSeg BioTG, vou colocar aqui. AreaSeg BioTG, cálculo de BioTG. Então aqui, ó, esse cálculo aqui não mudou. Tanto na NR15 quanto na NHO, ele é assim. E aí você vai determinar pela atividade. Ambiente interno ou externo sem carga solar e ambiente externo com carga solar. Tá? Então você vem aqui, por exemplo, e aqui, ó, tem uma pequena diferença. E BioTG interno sem carga solar, ou seja, sem incidência de sol, eu só analiso o termômetro de bulbo úmido e termômetro de globo. Tá? Já com carga solar, aí já entra o bulbo seco, que é o TBS. Tá? Mas aí, você fazendo o levantamento, os 60 minutos para cada função, com uma estabilidade entre cada... A não ser que você pegue um termômetro de globo que já dá todos os três na tela, porque depende do termômetro de globo. Alguns dão apenas uma por vez, a outra dá na tela direto. E aí imagina que você tem um bulbo úmido de 22, por exemplo. 22,5. E o termômetro de globo 24, um pouco maior, 27,9. Aí aqui tem um macete, ó. Aqui vai dar não porque a gente tem mania de colocar vírgula, né? Então é ponto. Então aí você já determina direto aqui o BioTG, tá? Aí esse 24,1 aqui, dependendo do levantamento do termômetro de globo lá que você colocou, você coloca aqui 24,1, 24,2, ok? Isso dentro da NHO6, beleza? E aí, além da taxa metabólica, que seria o meu último aqui, tá? E aí eu faço essas somas. Se a pessoa só senta numa esteira e faz aquilo o tempo todo, aí eu já posso traçar direto aqui, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, recepção, eu não tenho muita variação, tá? Então aqui eu determinei 216 watts, que é uma diferença também da NHO. Na NR15 dá em quilocaloria, aqui ele dá uma medição em watts. Trabalho leve com os dois braços, tá? Então, aqui no único documento, pessoal, a gente acaba determinando vários tipos de exposições. Porque assim, eu já vi documentos, eu vou encerrar aqui o conteúdo programático de hoje. E aí quem quiser ligar o microfone, quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá? Porque eu já vi muitos documentos em que a pessoa, para cada uma avaliação dessa, ela faz um tipo de anexo, tá? E aí nesse modelo eu consigo dar todas as medições possíveis. Ok, pessoal? A gente chegou aí a 1h20 de aula. Passa muito rápido e parece que eu não dei nada de documentação. Eu espero que vocês tenham assimilado alguma coisa ou anotado algum tipo de norte aí. Posso passar esses documentos para vocês, esses modelos, para vocês seguirem. E aí, amanhã a gente dá continuidade Peraí, rapidinho. A gente dá continuidade na questão do PPRA, tá? Já entrando na parte do PCMSO. Então, pessoal, queria que vocês comentassem, se vocês quiserem aí. Ok? Alguém que queira acrescentar. Em relação à dinâmica.
Eu amanhã de manhã eu vou assistir a aula, Dormindo, Jarvis? a reprise, para mim aprender, professor. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O que o Marcelo falou. Você fazia o PPRA, PCMSO, PCMAT e PGR. Não falei sábado porque não existe. Ah, tá. Beleza, Marcelo, tranquilo. É mais pela questão de poucas pessoas saberem o básico mesmo. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ter a experiência que a gente teve, de estar em campo. Aí que o Rony falou do Q3 e do Q5, ok. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês estão muito calados hoje. Sem briga, né, professor? Sem briga. Oi? Professor, boa noite. Boa noite. É o impacto da primeira aula. Tem algum material de consulta, algum livro, ou só no site mesmo? Depende do que de consulta de quê? Tem que direcionar, porque é muita coisa. Pois é, você falou muita coisa aí, né? PPRA, algum modelo, algum padrão, tem algum documento padrão? Eu posso passar isso que eu abri para vocês aqui. Eu só queria que... Eu sei que é difícil a dinâmica assim, dessa maneira. Em sala de aula seria muito melhor, tá? Mas tudo isso que eu passei para vocês em relação ao PPRA foi para dar algum norte. Se você... Assim, assistindo assim é complicado. Ainda bem que ficou gravada a aula. Eu tenho certeza que vocês podem voltar para assistir a aula e vocês anotando, parando o vídeo, analisando, vai ser muito melhor para vocês exercitarem esse norte que eu quero passar para vocês. Porque é muita coisa mesmo, tá? Mas esse muita coisa, por incrível que pareça, para a gente que é da área, é muito simples, né? Por conta do trabalho que a gente já desenvolve, por conta de serviço que a gente já fez há muito tempo, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês esse modelo de PPRA, esse modelo de monitoramento, tá? Porque, assim, se eu passasse só o modelo e não explicasse como, e aí vocês não saberiam como que eu cheguei àquele fim, tá? Então, basicamente, eu apresentei o documento base e alguns levantamentos quantitativos de riscos, tá? Eu nem cheguei na parte qualitativa ainda, que envolve também, tá bom? Mas eu posso passar... Professor? Pois não. Professor, eu tenho uma dúvida aí. O PPRA, ele vai ser válido até fevereiro do ano que vem, né? Até março. O PGR já começa até março. Então, uma empresa que fez o PPRA agora em abril do ano passado, ainda está válido até abril do ano que vem, né? Tá válido. Tá vendo aqui minha tela? Vocês estão vendo minha tela aí, ó. NR1, início de vigência. Tá? Então, a NR1, que é que estabelece o PGR, eu tenho aqui, ó, um ano a partir da publicação, 9 de março de 2020. Tá? Isso quer dizer, assim, ó, também não quer dizer que vocês não vão trabalhar já em cima do PGR, porque o que ela propõe é muito trabalhoso, principalmente o inventário de riscos. E aí, se você... Isso que eu queria saber. Se você a gente já pode começar antes de abril do ano que vem. Isso, a partir de abril do ano que vem. 9 de março, né? Então, a partir do dia 10 de março. O nosso vai vencer em abril, então já posso começar antes de abril já fazer o PGR, né? Pode. Dentro dessa perspectiva que eu passei para vocês de o que a NR1 pede de mínimo, tá? E aí, o exercício é esse, se debruçar na NR1 e ver o que ela pede mínimo do que ela muda, do que ela não muda para a NR9 e já começar a fazer, entendeu? Então, muitos modelos vão aparecer, muita gente vendendo documento base e tal, entendeu? É um momento, inclusive, para mim, de se atualizar. Todo mundo vai se atualizar. Quem é experiente e quem não é experiente, entendeu? Então, esse exercício do PPRA foi mais ou menos para elucidar que não é um bicho assim também de 7 cabeças, não, porque você tem que assumir que você vai ser um engenheiro de segurança do trabalho
e que você vai ter que nem eu falei sábado, você vai ter que ter um planejamento. Planejamento de, opa, essa semana eu vou só estudar norma. Nesse só estudar norma, eu vou abrir a NR1 e aí eu vou estabelecer qual vai ser meu documento base, tudo que está lá minimamente. E aí dentro desse documento base você vai desdobrando, você vai vendo o que ela pede minimamente, o que ela atrela com NHO, o que ela atrela com o nível de ação, e aí você vai elaborando. E aí você vai ter um primeiro PGR, que agora mais do que nunca ele pede para que seja sempre que necessário ser atualizado. Então, aquele 1 ano, ele é algo assim mesmo quase impossível dentro dessa nova perspectiva de atualização da norma, que você espere 1 ano para atualizar algo. Se tu começar a fazer agora o PGR, tu vai ter dificuldade até lá de fechar o documento, tá? É claro, tudo vai depender da sua empresa, do ramo de atividade, né? Então, se não for uma empresa tão difícil, digamos assim, de você mapear, e aí você vai ter tempo, mas se for uma empresa grande, enfim, empresa com muitos funcionários, grau de risco, porque assim, se vocês fossem perguntar de mim qual é uma das principais diferenças que o PGR estabelece, e eu diria que pelo inventário de riscos é meio que obrigar a empresa a fazer levantamentos que antes o PPRA ele não determinava, né? O PPRA dizia risco químico, físico, biológico. Agora ele está pedindo para você inventariar os riscos. E aí vai entrar a NR17, vai entrar risco. Na primeira aula online eu falei, é tudo aquilo que impacta na saúde do trabalhador, é tudo aquilo que é condição insegura, tá? Então, esse enquadramento, ele vai partir da concepção de vocês, ele vai partir da análise crítica de vocês, porque risco, eu posso não ter um enquadramento legal, mas você vai deixar de fazê-lo? Não, você vai inventariar dentro de uma jurisprudência, talvez, entendeu? Então, é um momento chave para todos os profissionais. Vamos lá, Brito. Quem tem já o PPRA em uma empresa, ela vai valer mais. Se a empresa quiser atualizar, pode. Se eu estou construindo um prédio, ela vai valer até o final da obra, finalizando a obra, só é válido PGR em março de 2020. Assim, essa questão de valer e não valer, ele é para fins legais de fiscalização. A gente sempre trata fins legais de fiscalização. Então, legalmente, se uma empresa ou se uma fiscalização já te exigir o PGR, isso não é impossível de acontecer, você tem uma brecha legal, aí já entra o jurídico da coisa, que ela só é obrigada a partir de março do ano que vem. Tá? Isso é uma coisa legal, de um procedimento administrativo, porque querendo ou não, uma fiscalização ela tem um rito administrativo, tá? Mas isso não quer dizer que você vai esperar o dia 10 de março para começar a fazer os levantamentos. Não tem porquê, né? Se ela começa a vigorar a partir do dia 10 de março, quanto tempo eu tenho que programar antes para que no dia 10 de março eu tenha meu documento base já estabelecido, entendeu? Ou você vai começar dia 10 de março e aí dentro de uma programação só em julho que vai estar. Aí você vai ter um tempo que você vai ficar desguarnecido. Vocês concordam comigo? Entendeu? Então, ela dá esse ano de vigência para começar a vigorar, não para você esperar para começar a fazer, mas para você se adequar. E aí vai de ti, meu amigo. Se tu acha que 1 ano é pouco, é muito, aí vai, né? Da atividade que você exerce, da sua empresa, tá bom? O que eu posso dizer é que o tempo passa muito rápido e para quem trabalha na área, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses não é nada para você estabelecer muita coisa, ok? Mais alguma coisa? Regiane Lopes, meu PPRA vence em fevereiro de 2021. Posso fazer o PGR? Pode. Não tem problema nenhum, tá? Já vai fazendo, já vai elaborando para que quando você for atualizar, já seja nos moldes do PGR. Beleza?
Não espera fevereiro para começar a fazer o levantamento, porque senão você pode ficar aí alguns dias sem salvaguarda do documento legal. Tá bom? Como vai mudar, é melhor que já... Assim, o quanto antes, tá, vocês estabelecerem isso. Não quer dizer que vocês vão imprimir o documento chamado PGR só em 10 de março de 2021, não, pessoal. Se vocês quiserem já elaborar, não tem problema nenhum, porque ele te dá um limite de 1 ano, tá? Mas se você quiser já começar, e agora mesmo em setembro, elaborar o PGR, vigência setembro, agosto de 2021, não tem problema nenhum. Nada impede você fazer isso. Ok? Mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, até amanhã, ok? A ideia é de abrir os documentos aí, vocês vão me dando feedback aí para ver se está dando para acompanhar. O legal é que fica gravada a aula, então depois você pode voltar para avaliar mais minuciosamente. Ok? Boa noite, pessoal.